Olá, meus amores, sou a Amy, tudo bem? Que bom ver vocês de volta à minha cozinha. Hoje vou me aventurar nos donuts. Vou fazer donuts fermentados, que sempre quis fazer, mas nunca fiz antes. Eles são o meu estilo favorito de donut, simplesmente fritos com uma cobertura por cima. Você não precisa de mais nada. Eu não preciso de canela, farofa de açúcar ou açúcar de confeiteiro. É tudo o que eu quero. Um donut fermentado com essa linda cobertura craquelada por fora, quente, recém-saído da fritadeira. Tão incrivelmente bom. Este é o meu donut favorito de todos os tempos. Já fiz donuts antes, inclusive de 2 ingredientes, vou colocar um link abaixo para esse vídeo, mas nunca fiz donuts fermentados. O que quero dizer com fermentado? Bem, eu quero dizer que inclui fermento. Eles são o tipo fofo de donut de pão, diferente do donut à moda antiga, que tem textura mais parecida com bolo. Será um pouco mais parecido com pão, levemente mastigável, mais fofo e arejado. E só de descrever já está me dando fome. Em New England, os donuts de cidra de maçã são muito populares nesta época do ano. Eu fiz uma receita deles há bastante tempo. Acho que fiz a versão de bolinho pequenos donuts, vou colocar o link da receita abaixo. Esses donuts são absolutamente deliciosos e hiper regionais, mas são mais como um donut à moda antiga, que tem uma textura mais parecida com a de um bolo. E eu prefiro o tipo de donut fermentado ao estilo creme crocante. Então eu vou fazer hoje, mas vou tentar cozinhar eles em uma fritadeira a ar. Vários de vocês pediram este vídeo. A receita de hoje será adaptada da receita da King Arthur Flour. Eu amo as receitas deles, todas que eu tentei deram certo maravilhosamente. Então, vou adaptar a receita deles para rosquinhas fermentadas. Vou cozinhar algumas em uma fritadeira a ar e só porque estou curiosa também vou fritar algumas para poder fazer uma comparação lado a lado. Certo? Então vamos começar. A primeira coisa de que vamos precisar é de uma batedeira, mas na verdade você não precisa de uma batedeira. Você pode fazer isso em uma tigela e depois amassar à mão. Mas como eu tenho minha antiga que foi reformada, o adorável Rich me procurou dizendo que gosta de consertar essas ótimas máquinas, e ele consertou minha máquina. Ele apertou a cabeça, substituiu meu planetário porque tinha um pino rachado. Excelente, compartilharei abaixo o link para o blog do Rich. Ele faz isso como hobby, mas realiza um trabalho lindo. Sou muito grata. Eu não queria comprar uma nova máquina, só queria que a antiga fosse consertada. Rich, muito obrigada por tornar isso possível. Na tigela da batedeira, vou adicionar a farinha, açúcar, fermento instantâneo e sal. E com a minha batedeira equipada com um batedor, vou apenas misturar isso para que tudo fique incorporado. Tenho aqui algum leite integral. Vou adicionar manteiga derretida, um ovo, um pouco de baunilha. Uso pasta de baunilha aqui porque tenho, mas sinta-se à vontade para usar extrato de baunilha. Agora vamos dar uma boa mexida nisso. Adicione meus ingredientes úmidos. Então uma massa se forma rapidamente. É muito pegajoso e vou raspar as laterais. E então vou deixar isso descansar por 5 minutos antes de amassar novamente por 6 a 8 minutos usando um gancho para a massa, até que fique bem elástico. Neste ponto, a massa estará bem elástica e lisa. E vamos untar nossa tigela, colocar a massa de volta lá e depois cobri-la e deixá-la fermentar por 1h30, até 2 horas ou até que a massa esteja bem fofa. Tudo bem, meus amores, eu voltei. 2 horas se passaram desde que deixei minha massa descansar. Eu a deixei nesta caixa aqui que é uma estufa. Isso é tão bom de ter se você tem invernos frios e fica meio ventoso e frio dentro de casa. Esta máquina manterá uma temperatura agradável, quente e aconchegante para garantir que sua massa cresça. Aqui está a minha massa. Vou cortar meus donuts com esses pequenos cortadores de biscoito em forma de círculo. Eu tenho uma assadeira aqui forrada com alguns quadrados de papel manteiga. Então, depois que terminei de preparar essa massa, verifiquei minhas mensagens de voz e havia uma mensagem de voz da minha sogra que me enviou a receita da tia Mully. Incrível! E a receita dela é quase idêntica a esta. A única diferença era que na receita da tia Mully ela pede para usar água e leite misturados. Além disso, em vez de manteiga, pede-se para usar gordura vegetal. Vou abrir estas até terem cerca de 1/3 de polegada de espessura.
Este processo vai desgaseificar e remover grande parte do dióxido de carbono, 2 que estava lá quando começou. Nunca falha. Estou usando uma cor escura novamente quando estou fazendo algo com farinha. A receita pede para usar um cortador de 2,5 a 3 polegadas. Este é um pouco maior que 3 polegadas, mas é mais proporcional a este buraco de rosquinha, não acha? Sim, vou tirar o buraco da rosquinha e deixar esses também crescerem. Transfira-os para uma assadeira com papel manteiga. Deixe-os crescer por cerca de 30 a 40 minutos até ficarem bem fofinhos. Tudo bem, meus amores. Meus donuts estiveram fermentando e agora preparo minha fritadeira a ar com um pouco de óleo. Apenas unte o fundo para que os donuts não grudem. Vou pré-aquecer a fritadeira a ar a 350 graus. Agora vamos adicionar nossos donuts à nossa cesta. Aí estão eles. No air fryer por 3 minutos. Certo? No air fryer não é necessário virar. Vamos apenas deixá-los assar. E depois os tiraremos e deixaremos esfriar em uma grade até que estejam mornos, antes de cobrirmos com a calda. Oh. Aqui estamos nós. Ok, vamos ver como isso ficou. Ó. Meu Deus. Eles parecem bagels. Olhe. Eles são bem fofinhos e vamos deixar eles esfriarem antes de colocarmos a cobertura. Agora vamos fazer o cozimento tradicional de donuts e isso é com óleo quente, ok? Estamos na temperatura e vamos apenas deslizar nossos donuts direto no óleo. Então podemos apenas pegar o papel manteiga, assim, não é ótimo? Muito prático, então meu óleo está a 365 e isso é bom, e uma vez que eles fiquem bonitos e dourados de um lado, vamos virá-los. Esses estão parecendo lindos. Se você não tem um termômetro, pode testar com um buraco de rosquinha. Quando começar a borbulhar e flutuar para a superfície, seu óleo está quente o suficiente para fritar. Você pode usar 2 palitos de comida chinesa para virá-lo. Maravilhoso. Este aqui está um pouco leve. Vamos deixar esse um pouco mais tempo. Este aqui, sim. Sim, querido. Você é linda. Você é linda, mas ainda não está pronta. Você pode ser virada de novo. Estes estão inflando muito mais do que a versão da fritadeira a ar. Faz sentido. O óleo quente dá a eles aquele pequeno... Você sabe, esse foi um termo altamente técnico, certo? Ah, esses são tão lindos. Agora vamos fazer a cobertura. Derreta meio tablete de manteiga, adicione 2 xícaras de açúcar de confeiteiro e cerca de 3 colheres de sopa de leite ou creme de leite. Misture tudo, depois pegue os donuts quentes, mas não muito quentes. Mergulhe-os, vire-os, mexa e cubra ambos os lados, e então use um garfo por baixo e retire todo o excesso de glacê. Deixe-os secar um pouco para que eles fiquem um pouco crocantes. Pronto, meus amores! Finalmente estou de volta com meus donuts glaciados prontos e eles estão maravilhosos. Aqui estão os que foram fritos no ar. Eles parecem um pouco com bagels brilhantes. E aqui está a mesma receita, mas frita em óleo. Sim, parecem muito mais com rosquinhas. Agora podemos esperar a cobertura secar e endurecer para ficar mais crocante, mas não consigo esperar para provar. Vou começar e pegar essa aqui mesmo. É assim que a rosquinha é por dentro. Leve e arejado. Itadakimasu. É muito fofo, é enriquecido, mas não é como um donut. A cobertura é adorável, com uma doçura amanteigada de baunilha que eu amo. O donut é muito macio e suave.
E a textura é fofa e enriquecida e bastante agradável, mas é um pouco mais como pão de leite, talvez um pouco mais mastigável na textura, não me parece um donut e acho que é porque não é frito. Quando você frita, você consegue aquele sabor realmente ótimo, sabor frito do óleo e dá um certo tipo de tostado também. Agora, já que tenho esses donuts aqui, não preciso descrever um donut frito de memória porque tenho um bem aqui. Vamos rasgar esse ao meio. Olha isso por dentro. Vamos testar isso. Aqui vamos nós. Isso é a rosquinha fermentada por excelência. Você realmente precisa daquele sabor de óleo que vem de fritar a massa em óleo para torná-la uma rosquinha, na minha opinião. Tão bom, olha a textura disso. Olá, meus queridos, sou Amy, como estão? É ótimo vê-los novamente, sejam bem-vindos de volta. Hoje vamos preparar sanduíches de queijo grelhado na fritadeira a ar. Parece que dá para fazer quase tudo nela. Eu já vi produtos de padaria, ovos, como ovos cozidos, sem a água na fritadeira a ar. Quase tudo que você imagina já foi dito ser possível fazer na fritadeira a ar. Fico um pouco cética, pois ela atinge temperaturas bem altas. É basicamente um pequeno forno de convecção que circula ar muito quente ao redor da sua comida. Deixa mais crocante e dourado, mas também pode queimar as coisas. Dito isso, existem coisas que eu amo cozinhar na fritadeira a ar, como asinhas de frango, que são uma das minhas favoritas. Acredito que fica super crocante sem acrescentar óleo ou gordura. Também adoro preparar batatas fritas caseiras. Na fritadeira a ar também, esses são dois exemplos de coisas que faço regularmente nela. Mas uma coisa que eu nunca fiz é um sanduíche de queijo grelhado. A inspiração para o vídeo de hoje vem do Casual Cooking. Vou colocar abaixo o link para o vídeo original deles, onde mostram de forma simples como fazer um sanduíche de queijo grelhado na fritadeira sem óleo. Parece dourado, parece delicioso, não parece que você precisa fazer muito trabalho nele. Existem algumas coisas-chave que eu acho interessantes, porém, o uso de maionese e manteiga. Agora, eu já vi maionese sendo usada para espalhar por fora do sanduíche de queijo grelhado para dar sabor, mas também para dar um pouco de gordura e conseguir aquela torrada dourada por fora sem queimá-la. Acho que a primeira vez que vi isso foi com o chefe Vulgar. Ele ou talvez Candy é um grande amante de maionese. De qualquer forma, vou colocar links abaixo para os sites e contas de mídia social de ambos. Farei duas versões de sanduíche de queijo grelhado na fritadeira a ar, sendo uma delas inspirada no Murray. Tudo bem, vamos começar. A primeira coisa que vamos precisar é de uma fritadeira a ar. Minha fritadeira a ar tem uma pequena cesta, mas qualquer modelo funcionará. Vou fazer isso a 370. E quanto ao tempo, vamos fazer um total de cerca de 6 minutos. Então pré-aqueça isso. Vou usar um pouco de papel alumínio para forrar o fundo da minha fritadeira a ar, para que se algum queijo escapar, ele não chegue ao fundo e faça uma bagunça, certo? Então eu tenho 2 fatias de pão branco Texas Toast. Eu gosto do formato A, e ele faz um sanduíche realmente ótimo. O que vamos fazer é usar um pouco de maionese. Isso vai ser a parte externa do queijo grelhado. Para os iniciantes em maionese, experimentem essa receita. Acho que vai ficar bom no meio do sanduíche. Vamos adicionar um pouco de manteiga derretida. Isso vai nos dar aquele ótimo sabor característico de manteiga. Minha fritadeira a ar está pré-aquecida e pedindo para adicionar a comida, mas ainda não coloquei o queijo. Ela vai ter que esperar. E então vamos colocar o lado com manteiga para dentro, nosso sanduíche para dentro. Certifique-se de que não está tocando o elemento de aquecimento. 4 minutos. Enquanto isso, vamos fazer o segundo sanduíche. 2 fatias de pão Texas novamente. O original do Murray's é feito em pão de fermentação natural fatiado, mas quero saber apenas a combinação de queijos em comparação com o clássico queijo americano. Neste também vou colocar maionese por fora.
Em um vídeo sobre como fazem o melt do Murray's, eles colocam a manteiga por fora do sanduíche, mas estou colocando por dentro para poder compará-lo com o outro. Golda, ou Golda, como minha colega de quarto na faculdade, Sharon Rose, me ensinou a pronunciar. Ela morou na Holanda por um tempo e ela disse que quer dizer, na verdade é Golda. Então eu tenho um pouco de Golda. Eu tenho um queijo cheddar bem forte e um pouco de fontina. Ah, sim. Já está adorando. Ótimo. Vire isso. Jiwuwo, cozinhe por mais um pouco. 3 minutos. De volta à inspiração dos Murray. Estou adicionando cerca de 2 camadas de cada queijo. Este é o queijo fontina, que nos proporcionará um derretimento pegajoso e elástico. Isso está ficando bom. Ah, sim, olhe para isso. Sim. Lindo, perfeitamente dourado. Menos dourado embaixo, mas definitivamente em cima. Tudo bem, pronto? Isso parece crocante. Oh, isso parece bem bom. Isso parece adorável. Sim, vamos experimentar isso. Itadakimasu. Uhum. Uhum. Esse é um delicioso sanduíche de queijo grelhado, crocante por fora. Você sente aquele sabor de manteiga e aquele sabor levemente ácido e lácteo do queijo americano, além da textura que é derretida e meio que gruda um pouco nos seus dentes. Sim, mas eu definitivamente gosto do uso de maionese por fora do sanduíche de queijo grelhado. Isso deixa realmente crocante, sem gosto de maionese. Definitivamente sinto o sabor da manteiga, que combina muito bem com o queijo americano. Eu diria que se você optar pela opção de torrada do Texas, como eu fiz, coloque 3 camadas de queijo em vez de 2. Isso é um pouco pão demais. Tenho certeza que todos vocês já estão gritando isso. Se você usar pão branco comum, coloque 2 fatias de queijo americano. Mas se você estiver usando a torrada grossa do Texas, coloque 3, até 4 se você gosta realmente derretido. Aparentemente, Chrissy Teigen adora seu sanduíche de queijo grelhado com cheetos quentes, crocantes e com limão. O fator crocante é ótimo porque você tem uma crocância maior aqui, mas também uma pequena crocância aqui. Os níveis de crocância são muito bons. Mas o que eu realmente gosto é que os Flaming Hot Cheetos têm um agradável toque de acidez e um pouco de sabor picante. E isso realmente é um bom complemento para o tipo de riqueza que você encontra no sanduíche, tanto do queijo quanto da maionese e da manteiga. Vou cozinhar os Murray's Burns do mesmo jeito que a versão clássica e provaremos este, olha só. Bubadoo! Vá em frente e corte uma fatia. Agora, poderia estar um pouco mais derretido no meio, e isso tem a ver, eu acho, com o fato de eu ter usado uma torrada mais grossa. Tá vendo isso? Ainda está macio, porém. Uau! Itadakimasu. Uhum. 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 Eu adoro o gosto deste. Cada um desses queijos contribui para este sanduíche de queijo grelhado. O cheddar agrega muito sabor. Ele dá aquele sabor realmente ótimo e forte de queijo envelhecido. O Gouda torna-o um pouco mais saboroso e a fontina nos dá essa derretência realmente agradável e dá aquela sensação de derretimento na boca, semelhante à versão com queijo americano. Achei que gruda mais nos dentes e o sabor do queijo é bem diferente, com um sabor intensamente marcante.
Também é mais rico e oleoso, tanto nos dedos quanto nos lábios. É um pouco mais gorduroso e é delicioso. Adoro este óleo queijo. Acho que também tinha mais queijo neste, então a proporção de queijo para pão estava mais equilibrada neste. Se você usar a mistura de torrada do Texas, dobre a quantidade de queijo, pois seu pão é realmente gordo. Bastante senso comum, mas a maioria usaria o pão de sanduíche que tem em mãos. Então você pode usar suas 2 fatias de queijo americano ou a quantidade de queijo que preferir. Mas eu recomendo fortemente, se você é um amante de queijos saborosos, que você experimente essa combinação de cheddar, fontina e jauri. Eu não experimentei com o Cheeto. Um pouco extra de um tipo de sabor ácido e aquele pouquinho de calor. Uma combinação perfeita com queijo e pão. Cada forno e fritadeira a ar terá pequenas diferenças. A quantidade de maionese pode variar, mas após ajustar os tempos de cozimento, esta é uma maneira fácil de fazer um sanduíche de queijo grelhado. E fica perfeito sempre, pois esse dourado é super fácil e você só precisa virá-lo uma vez para dourar ambos os lados. Olá, meus amados, sou a Amy, como vocês estão? É ótimo ver vocês e bem-vindos de volta. Hoje vou fazer mais uma receita na fritadeira sem óleo. Se você perdeu meus vídeos anteriores de fritadeira sem óleo, confira a playlist abaixo, eu fiz rosquinhas. Eu fiz o que mais eu fiz? Eu fiz muitas coisas na fritadeira sem óleo. Estou tentando lembrar o que são todas elas, mas estou ficando em branco de repente. Enfim, hoje farei um cheesecake estilo basco na air fryer. Eu sempre quis experimentar este estilo de cheesecake desde que vi imagens dele. A receita que vou usar hoje vem da King Arthur Flour. E o motivo pelo qual estou usando é porque diz que podemos assá-lo na fritadeira a ar. Gosto da minha fritadeira a ar, mas nunca fiz assados nela. Então hoje vou fazer minha primeira receita de assado para cheesecake ao estilo basco. Então vamos começar. A outra razão pela qual quero fazer a receita a propósito é porque ela é super simples de preparar. A primeira coisa que vamos precisar, na verdade não é necessária. Você poderia fazer sem isso, mas torna tudo muito mais fácil. E é um processador de alimentos. Muito bem, isso não poderia ser mais fácil. Vamos simplesmente combinar todos os ingredientes na tigela do processador, começando com cream cheese, muito cream cheese e 3 blocos de 8 onças cada. Agora, como estamos cozinhando isso na fritadeira a ar, vamos fazer 2 pequenas cheesecakes. A receita padrão faz uma cheesecake de 9 polegadas, mas como estamos cozinhando na fritadeira a ar, vamos fazer 2 cheesecakes de 6 polegadas, a menos que você tenha uma fritadeira a ar muito grande. Então coloque os tijolos lá dentro. Você já tentou fazer cream cheese caseiro? Eu já fiz isso uma vez e deu certo. Embora eu tenha que dizer, na minha opinião, não tem exatamente o gosto de cream cheese, não tem aquele tipo de acidez. Sabe, aquele tipo de acidez quase como de um iogurte. Ok, 2. Chicote. Para isso, vamos adicionar um pouco de açúcar. E vou incluir um link na descrição para a receita que estou usando hoje. Então, açúcar, uma boa quantidade de açúcar. Eu como muito açúcar. Sal. E creme de leite. Vai ficar delicioso. E agora 5 ovos. É isso que vai preparar isso. Oh, lindo. Ok, 5 ovos lindos. Agora vamos apenas bater isso até que esteja bem misturado e a receita diz que isso pode levar cerca de 5 minutos ou mais, dependendo da temperatura do seu creme. Queijo, se estiver quente, se juntará mais rápido e tudo que você quer é que esteja completamente homogêneo. Você não quer nenhum pedaço de cream cheese, apenas completamente liso e batido. Aqui vamos nós. Por que não está ligando? A régua de energia? Talvez seja a régua de energia. Sim, é a régua de energia. Eu a conectei. Está perto, ok, sim. Ah. Legal.
Meu cream cheese está frio. No meio desse processo de mistura, vamos garantir que raspamos as laterais porque a mistura é espessa e o cream cheese tende a, você sabe, formar grumos e grudar. Então queremos garantir que tiramos tudo das bordas. Vamos continuar em breve. Ok, você ouviu isso? A máquina ficou bem mais silenciosa ao girar, o que indica que a mistura pode estar bem homogênea. Parei algumas vezes durante o processo para verificar se tudo estava bem combinado. Meu cronômetro indica que já se passaram cerca de 3 minutos. Incrível! Uau, sim, olhe para isso, acho que estamos prontos. Remova isso, veja essa consistência. Olhe para isso, é lindo, com certeza é mais espesso nas bordas, então misture tudo muito bem. Olhe para isso, tão suave. É isso para o recheio, não precisamos fazer mais nada. Perfeitamente lindo e suave. Deixe isso de lado por enquanto, agora precisamos preparar nossa panela. As instruções apresentam diferentes maneiras de forrar uma panela. Se não tiver papel manteiga, apenas pulverize a forma com spray para assar. Se você tiver papel manteiga, existem 2 métodos. Você pode cortar um círculo e também pode fazer uma pequena borda de papel manteiga, ao redor das bordas. Fica um pouco mais alto que a panela. Ou você pode fazer esse método de amassar. Acho que isso é um pouco mais tradicional e faz parecer que o cheesecake está meio que em uma embalagem. Então é isso que eu estou escolhendo. Também estou optando por essa opção porque isso não é uma forma de mola ou uma forma de empurrar. E eu acho que poder pegar o papel manteiga e usá-lo como alças para tirar o bolo será um meio mais simples e fácil de tirar o bolo, já que não tenho uma forma de empurrar ou uma forma de mola neste tamanho. Então eu vou cortar meu papel só um pouquinho aqui para que ele fique quadrado e então vamos amassá-lo. Vai fazer um pouco de barulho. Então este pré-amassamento ajuda o papel a ficar no lugar e a se moldar ao interior da forma. Vamos amassar isso por dentro. Abaixe as bordas. Vou tentar colocá-lo nos cantos da panela. Não nos cantos, mas sabe, na borda interna. Esta é uma panela redonda, então tecnicamente não tem cantos, mas você entende o que quero dizer. Agora vamos pegar metade da massa e colocá-la na panela. E a receita diz que serão cerca de 700 gramas, então vou seguir em frente e medir isso. Você também pode estimar isso a olho. Isso é tão lindo, olha só para isso. 500, uau, isso parece muito. Ufa. 700 gramas, tire 2 gramas daí. Ele quer de volta porque só tenho 698. 701, vamos lá. Sério. Ok, chegamos a 700. Ok, retire isso da balança. Agora vamos dar uma pequena agitada para chegar nos cantos. Então vamos bater levemente. Retire todas as bolhas de ar. Eu tenho uma pequena imperfeição ali e não gosto disso, então vou... Ok, bom. Ok, deixamos isso de lado e assaremos a outra metade depois. Em seguida, vamos precisar da fritadeira a ar. Vamos colocar isso na fritadeira a ar e ajustá-la na configuração mais alta. A minha é de 400 graus. Como isso ficará bem alto quando começar, darei todas as instruções agora. Vamos assar por 10 minutos a 400 graus. E então, após 10 minutos, vamos retirá-lo, cobri-lo e cozinhar por mais 10 a 12 minutos, ou até que a temperatura interna, quando medimos 1 polegada para dentro do cheesecake e 1 polegada a partir do lado do cheesecake, esteja no ponto.
Uma vez que atinja os 85 graus Celsius, podemos retirá-lo e então vamos deixá-lo esfriar por pelo menos 13 minutos a 1 hora antes de cortá-lo, mas deixe-o firmar um pouco e então vamos experimentá-lo. Certo, então vamos começar. O meu vai até 200 graus Celsius. Então, inicialmente, vou fazer isso por 10 minutos. Ok, então. Você não adora esperar? Esperar é um bom exercício. Qualquer dia agora, fritadeira bar, qualquer dia. Aqui estamos nós. Então, retire isso, pegue nosso cheesecake. Deixe-o ali. Feche delicadamente. Ok, te vejo daqui a pouco quando nosso cheesecake estiver completamente cozido e resfriado. E vamos experimentá-lo. Te vejo daqui a pouco. Ah, olha só para isso. 8 minutos. Ok, mas... Uau, isso parece lindo. Veja como está soufflé. É suposto fazer isso? Eu não sei, parece extra. Isso é muito alto. Não acho que sou eu no vídeo. Ah, sim, vamos tentar isso. O meu totalmente cresceu, Yo. Sim, isso mesmo. Eu acho. Sim, isso está feito. Ops. Lamento ter estragado a parte de cima. Ei. Lindo. Tudo bem, meus amores. Olhem para o meu cheesecake maravilhoso. Ficou lindo? Então minha fritadeira a ar a 400 graus por volta de 15 minutos começou a dar a este lindo tom marrom escuro. Então eu ia cobri-lo, mas meu cheesecake tinha sofrido um soufflé e inchado acima da borda da minha forma. Se eu colocasse outra forma por cima, teria esmagado. Então fiz uma pequena tenda de papel alumínio, cuidei dela e cozinhei por mais 5 minutos. Então eu verifiquei a temperatura e realmente marcava 185 ou mais. Então eu a retirei e deixei esfriar na panela por cerca de 10 minutos antes de pegar as bordas do pergaminho, levantá-lo e deixá-lo esfriar. E agora estamos prontos para cortar isso, mas veja como ficou lindo. As laterais estão douradas e o topo está com essa linda cor marrom escura sem estar, você sabe, queimado ou chamuscado. Isso ficou tão lindo, não é adorável? Olhe para os lados, não é maravilhoso? Vire essas bordas para trás. Ah, isso parece ótimo. Sim, nossa. Lindo. Olhe como é amarelo. Oh, caramba, isso parece lindo. Papel pergaminho é muito legal. Oh, cara, isso parece lindo. Adoro as proporções do bolo em termos de seu diâmetro para a altura. Tão fofo que chega a feder. Ok, vamos em frente e dar uma fatiada. Assim, ele fatia maravilhosamente. Certifique-se de que fui até o fundo. Ok, agora vamos apenas ficar por baixo aqui. Tudo bem, aqui vamos nós.
Olha só isso. Isso é lindo. Ai, ai. Ai, olha esse interior. Isso é tão lindo. Ok, vamos cortá-lo. Ah, sim. Ok, minha primeira prova de cheesecake básico. Itadakimasu. Ah, isso é adorável. É muito mais fofo do que, digamos, um cheesecake ao estilo de Nova York e não exatamente arejado, mas mais espumoso e parecido com mousse. É como um tipo diferente de sobremesa, mas os sabores lembram muito um cheesecake. Você tem aquele adorável sabor de cream cheese. É doce, mas muito menos doce do que o cheesecake estilo Nova York e menos denso na textura. Uhum. É adorável. Isso está na temperatura ambiente. Ainda está claro. Tem um sabor rico. Surpreendentemente, isso não é tão cremoso quanto eu pensei. Mesmo que haja 3 blocos de cream cheese nisso, na verdade este bolo só tem 1,5, mas quase tem gosto de manteiga, mesmo que não haja manteiga nele. Acho que deve ser os ovos, não tem gosto de ovo, é como um pudim, sim, é isso. É adorável. Eu gosto da borda, a borda tem um pouco mais de textura em termos de firmeza, quase como uma crosta. E o mais importante, como o topo quase queimado afeta o sabor da sobremesa inteira, isso dá um sabor de noz agradável. Esperava que fosse um pouco amargo, mas vou provar apenas o topo sozinho. Quase tem uma crocância, mas não é amargo de todo. Apenas um sabor de noz torrada realmente agradável, mas isso é tão adorável. Eu recomendo fortemente experimentar cheesecake ao estilo basco, na fritadeira sem óleo. Se você tem um processador de alimentos, simplifique ao máximo seu uso por todos os meios. É absolutamente adorável e o tamanho é tão fofo, eu amo isso. É simplesmente tão fofo. Saudações, meus lindos adoráveis! Sou a Amy, como você está? É ótimo ver você e bem-vindo de volta à minha cozinha. Hoje vou utilizar o eletrodoméstico dos últimos anos e é a fritadeira a ar. O que você não pode cozinhar em uma fritadeira a ar? Muitas coisas eu posso imaginar, mas ainda não cozinhei uma sobremesa na fritadeira a ar e tenho visto isso por aí e é uma banana split frita no ar. Eu sei que para muitos de vocês que me seguem e me conhecem, sabem que bananas não são as minhas preferidas, mas isso não é totalmente verdade em produtos assados, em pão de banana, por exemplo, ou muffins. Amo bananas, amo mesmo. Então, estou pensando que posso gostar desta receita simplesmente porque vamos assar nossa banana. Não nossa banana, eu não tenho uma banana. Eu divago. Vamos assar uma banana na air fryer e recheá-la com algumas coisas. E aparentemente deve ser sublime, que é para ser realmente, realmente, realmente bom. Então vou encarar isso de mente aberta e tentar. Então, sem mais delongas, vamos começar. Primeiro vamos precisar de uma fritadeira a ar, e eu tenho a minha aqui. Agora, como você pode ver, minha amostra de banana está um pouco madura. Você provavelmente usaria uma que não está tão madura, mas vamos cozinhar isso. E quanto mais madura a banana, mais doce ela é. Então eu vou com isso. Vou cortar a parte do caule e vou pré-aquecer minha fritadeira a ar a 400 graus. E vamos assar isso por fritar, fritar no ar, assar, sim, por 5 minutos. Isso pode deixar as coisas um pouco crocantes. Uma fritadeira a ar é basicamente um pequeno forno de convecção, caso você não tenha ou não esteja familiarizado com uma. Você tem uma área pequena e o ar é soprado, e é soprado a uma temperatura muito alta, então deixa as coisas crocantes, mas também queima as coisas. Não vamos queimar nada hoje. Vamos fazer uma banana split. E eu vou cortar a banana ao meio, mas não vou cortar até o fim. Assim, está vendo? Aqui está a banana. Estamos apenas cortando. Vamos fazer um barco. Então eu vou abrir. Oh, olha isso. Empurre para baixo. E isso meio que abre.
E esta receita é perfeita para personalização, você pode rechear sua banana com o que quiser, mas eu vou seguir a Jen Jones e usar um pouco de manteiga de amendoim e colocar isso no meio. Eu diria cerca de 1 colher de chá, mas novamente, use o quanto quiser, pedaços suaves, faça do seu jeito. Ok, então temos manteiga de amendoim na fenda. E então eu vou usar algumas nozes. Estou usando algumas nozes picadas, coloque-as lá também. Já nozes bananas. E então algumas gotas de chocolate. Sim, sim, vou rechear isso com gotas de chocolate porque eu amo gotas de chocolate. Isso é provavelmente cerca de 2 colheres de sopa. Mais algumas nozes por cima. É isso, essa é a nossa banana recheada. Coloque isso na cesta da fritadeira ar assim. E então vamos fritar isso no ar por 5 minutos a 400 graus. Minhas nozes estão caindo. Você não odeia isso? Então, em que ponto tudo deve derreter e ficar amigável? E nossa banana deve imaginar amolecer. Veremos. Tudo bem, te vejo em 5 minutos. Oh, aqui estamos. Oh, meu Deus, olhe para isso. Banana Boat, banana, oh, você não pode ver. Deixa eu te ajudar aqui para que você possa ver o que eu estou fazendo. Então aqui está o banana split finalizado. Parece uma pequena canoa com um pequeno detalhe no meio, mas vamos em frente e experimentar. Cheira muito bem. Cheira muito a pão de banana, você tem aquele agradável aroma de banana cozida. E eu sinto o cheiro de algum chocolate, mas não sinto o cheiro de canela. Canela pode ser bom, mas deixaria mais parecido com pão de banana do que com uma banana split. Então, banana split, para aqueles de vocês que não sabem o que é uma banana que é dividida ao meio e depois coberta com, acho que geralmente como 3 bolas de sorvete e depois coberta com chantilly. E basicamente é um sundae com banana. Mas esta versão é um pouco diferente porque em vez de sorvete temos iogurte e temos uma banana cozida e quente. Então vamos experimentar isso. Então eu vou dar uma mordida na banana. Está bem macia. E temos o chocolate. Aqui dentro. Ok, derretendo, derretendo. E nós temos manteiga de amendoim e nozes. Tudo bem, eu quero uma mordida com tudo. Aqui está a mordida. Tudo bem, aqui vamos nós. Itadakimasu. Hum. Isso é delicioso. Uau. A banana está boa e macia. E com o chocolate, e você tem um pouco de crocância das nozes, um pouco do iogurte para tornar as coisas mais ricas e mais lácteas. Isso estava bom. O meu problema principal com bananas, quando se trata de comê-las como lanche, é a textura, quando você apenas descasca e come. Ela fica mole e depois progressivamente viscosa, o que é estranho vindo de mim, porque eu amo texturas viscosas. Eu amo yamaimo, que é este tubérculo de batata que você rala e cria essa ótima coisa viscosa que você coloca em cima dos macarrões udon no Japão. Eu amo natto, que é pegajoso e gosmento. Eu amo ovos cozidos macios. Há algo sobre a banana que eu realmente não gosto, mas aqui é bem agradável. A banana é macia e quente e cozinha até ficar mais quase como uma textura de pudim. Mas o que eu realmente gosto é do calor. Combina tão bem com o sabor de nozes da manteiga de amendoim e o chocolate. E as nozes dão um pouco de crocância. O iogurte funciona muito bem ali. Isso é tão bom. Ele totalmente acerta aquele ponto de sobremesa sem parecer indulgente. Muito bom. Eu tenho que dizer, em termos de aparência, não parece tão atraente. Temos banana amassada, casca marrom, chocolate marrom. Não parece tão atraente. Se você adicionasse algumas frutas coloridas, como morangos ou framboesas, para alegrar as coisas, faria parecer mais atraente, mas o sabor é delicioso.
Não sei por que estou surpresa que isso teria um bom sabor, já que todos os ingredientes colocados, como o chocolate e as nozes, são saborosos. São coisas muito familiares, né? Sobremesas, tipos de doces que combinam bem juntos. Acho que é apenas meu preconceito contra bananas em geral, mas é absolutamente delicioso. Ótimo! Lanche fácil que fica pronto em 5 minutos. Isso inclui o tempo de cozimento. E você provavelmente já tem a maioria desses ingredientes. E você pode omitir ou personalizar isso como preferir. Eu posso ver isso ficando realmente delicioso com Nutella ou creme de biscoff no lugar da manteiga de amendoim. Isso também pode ser feito com diferentes tipos de nozes, ou sem elas se você não gosta. Ah, pinhões, pepitas, nozes pecan, todas essas seriam ótimas, ou xarope de bordo. Eu acho que canela, todos os tipos de coisas tornariam isso delicioso e personalizável. Super simples. Comi uma noz torrada, delicioso. Sempre torre suas nozes. Tudo bem, meus amores, aí está. Esse é o Viral Banana Split frito no ar. Digno do hype, mesmo se você não amar bananas como eu, vai gostar muito. É incrível. Se você está desejando algo doce, esse pequeno lanche que fica pronto em 5 minutos vai satisfazer essa vontade. Muito satisfatório, delicioso e, dependendo do que você colocar nele, relativamente saudável. Olá, meus queridos, sou Amy, é ótimo revê-los, sejam bem-vindos de volta. Hoje vou fazer uma receita que foi trazida à minha atenção pela adorável Lashana. Lashana, muito obrigada por deixar o comentário em um dos meus vídeos dizendo: faça os petiscos de caranguejo imitação. Eu disse: o quê? Então fui ao TikTok e encontrei os petiscos de caranguejo imitação. Vamos fazer petiscos crocantes e quebradiços com isso. Caranguejo de imitação, clássico de caranguejo. Caranguejo de imitação, como você provavelmente pode adivinhar, isso não é caranguejo de verdade. Isso é falso, como diz, caranguejo de imitação. É feito de peixe. É feito de polaca do Alasca e água e claras de ovo e amido de milho. E então um pouco deste corante vermelho é colocado lá para fazer parecer um pouco com pernas de caranguejo. Este é o estilo perna, o que significa que este é o estilo palito. E esses petiscos parecem ser melhor feitos com este estilo de imitação de caranguejo. Agora, eu assisti a alguns vídeos no TikTok sobre como fazer isso. Acredito que o original venha do Vivian Café. Vou colocar um link abaixo para o original. Além disso, Albert Kankuki fez a receita da Vivian para este lanche e parece super simples. Basicamente, vamos pegar a carne de caranguejo de imitação e temperá-la um pouco e colocar um pouco de óleo, e então vamos fritá-la no ar até que fique bem crocante, como batatas fritas. Agora, caranguejo de imitação, se você nunca comeu antes, você pode ter comido em um rolo da Califórnia, que é um sushi maki, um sushi enrolado que tem um pouco de caranguejo de imitação, pepino e abacate. Um sushi muito popular. Embora tecnicamente eu não sei se seria considerado sushi, pois não sou uma especialista no assunto. De qualquer forma, você pode ter comido isso antes sem nem mesmo saber. Agora é assim que parece, assim. Então supostamente parece com pernas de caranguejo real, esses palitos aqui. E eles tingem com esse tipo de corante laranja vermelho. Então parece uma perna de caranguejo. E o que é interessante é que ele tem esse tipo de estrutura. O peixe que eles usam para fazer isso é pulverizado em uma pasta e depois estrudado em algum tipo de tira como esta. Então é meio enrolado, resultando nesse tipo de estriação e textura de caranguejo. Na minha opinião, não tem gosto de caranguejo. A última vez que comi foi quando fiz o sushi assado, que foi uma excelente receita. Vou colocar um link abaixo para uma receita que mistura caranguejo de imitação e maionese, servido sobre arroz quente e assados. Delicioso, definitivamente experimente se você ainda não experimentou, mas vamos em frente e experimente isso. Aqui vamos nós. Itadakimasu. Tem o sabor exatamente como eu me lembro, levemente doce do mar, salgado. A textura é bastante homogênea, com um leve kiki.
É um pouco como se você já tivesse comido aquelas almôndegas de bolo de peixe no Pefó, por exemplo, ou se você já comeu kameboko, que é um pequeno bolo de peixe no ramen ou em macarrão udon muito, muito semelhante a isso. Na verdade, essa pasta de peixe é chamada de tsurumi em japonês. Não me cite nisso, mas acredito que seja assim que se chama. Então, o que vamos fazer é desenrolá-lo assim. Você pode simplesmente descascá-lo. Estamos fazendo isso para obter folhas bem finas, que vão nos dar um lanche muito crocante. Quanto mais fina for, mais crocante será nosso lanche e mais rápido nosso lanche vai torrar. Então poderíamos usar uma faca, mas acho que vou apenas rasgá-la em tiras assim. Muito simples. E isso já está cozido, por isso você pode usá-lo em coisas como um sushi assado. Também faz uma ótima salada de ovo ou atum se você adicionar ovo picado, maionese e um pouco de pimenta. Muito, muito saboroso. Então, um palito nos dá uma boa pilha e eu vou colocá-la em uma tigela. E continuar fazendo isso para o resto deste pacote. E este pacote meu tem 8 onças e cada um eu consigo 8 palitos. Então, cada um desses palitos tem uma onça. Então, vou prosseguir e continuar descascando meu caranguejo de imitação. E depois voltaremos para temperar e fritar esses. Ok, já volto. Tudo bem, então eu descasquei e separei todos os meus palitos de caranguejo. Eu tenho provavelmente cerca de 1,5 xícaras de tiras aqui e estou pré-aquecendo minha fritadeira a 350 para que possamos fritar essas. Vamos assá-los ou fritá-los por cerca de 9 minutos. Ok, antes de fazermos isso, precisamos temperá-los com um pouco de... Siga a receita da Vivian. Adicione pimenta e os temperos que preferir. Sal. Uma boa pitada disso. E um pouco de óleo. Óleo de semente de abóbora ou qualquer óleo neutro funcionará. Estou usando cerca de 1 colher de sopa e vou misturar. Para garantir que há óleo em cada pedacinho. Isso ajudará a deixar crocante. Qualquer largura que você rasgue, mantenha-os consistentes para que tostem uniformemente. Certo, agora é só aguardar o término do pré-aquecimento. Minha fritadeira a ar agora está pronta para eu adicionar o caranguejo e... Vamos simplesmente despejar isso lá dentro. E espalhar um pouco para que fique bem uniforme. E vamos fritar isso por 9 minutos. Mexendo a cada 3 para que possamos obter um tostado bem uniforme. Aí vamos nós. Na fritadeira? Ok, vejo você em 9 minutos. Ok, a fritadeira a ar parou, então vamos conferir os lanches. É assim que eles parecem, e para mim eles ainda não parecem prontos. Ainda não estão dourados o suficiente para mim. Isso foram 9 minutos a 350, então eu vou dar isso mais 1 minuto crocante, mas ainda não dourado o suficiente, então um pouco mais de tempo, apenas um pouquinho, certo? Fritadeira a ar, minha fritadeira a ar tem que fazer essa coisa de pré-aquecimento que acho um pouco incômoda, mas é o que é, certo? Então, faremos apenas mais 1 minuto e veremos como eles estão depois de 1 minuto, certo? Então, eu verifiquei meus lanches cerca de 1 minuto depois e retirei alguns deles que já estavam bem dourados e esses devem estar quase prontos. Então, faça ajustes com sua fritadeira a ar em termos de tempo de cozimento. Então, o meu está levando em qualquer lugar. Levará de 9 a 12 minutos, estou supondo. Ok, vamos verificar sim, de fato, você vê como eles estão ficando dourados. Então, os que estão nas bordas parecem ficar dourados um pouco mais rápido. Então, vou tirar esses... Escute, eles estão crocantes. Os que estão no meio estão um pouco pálidos. Vou deixar esses aí um pouco mais para que possam ficar bem crocantes, porque queremos guardar nossos lanches se não comermos todos e se estiverem úmidos vão ficar moles, então queremos que estes estejam totalmente secos. Agora essa fritadeira a ar tem uma cesta bem grande. Se a sua cesta for menor, não coloque o pacote inteiro de caranguejo lá dentro, porque não vai ficar crocante. Então,
Novamente, faça ajustes na sua situação de cozimento. Sim, estou chamando isso de pronto. Alguns deles estão um pouco mais pálidos, mas sabe de uma coisa? É hora. Agora dê ao resto desses uma última pequena chacoalhada. Então todos têm um pouco de pó de chile neles. Você pode adicionar alho em pó a isso, cebola em pó, queijo em pó. Dê a eles uma pequena mexida. Ouviu isso? Eu já estou impressionada e ainda nem provei eles. Ok, meus amores, vamos provar nossos petiscos de caranguejo de imitação. Eles ficam lindamente crocantes. Você consegue ouvir isso? Enquanto estavam sendo fritos no ar, eles incharam um pouco, né? O que achei muito interessante. E depois começaram a secar e ficar muito crocantes e torrados. Olhe a cor torrada disso. Alguns deles ficaram mais torrados do que outros, mas essa é a natureza da fritadeira a ar. Mas até os mais claros parecem torrados também. Eles parecem muito secos. Tudo bem, vamos torrá-los. Eu quero um que tenha um... desses rosas já. Aqui vamos nós. Itadakimasu. Delicioso. Eles terminam um pouco secos no final, em termos de apenas absorver toda a saliva na sua boca, mas o sabor é realmente bom. Realmente amendoado e com um leve toque de frutos do mar, lembrando um pouco chips de camarão, mas de forma mais sutil. A textura é realmente agradável. Muito crocante, arejado e leve. Perfeito. E textura de lanche. Este é um pouco mais claro na cor. Este tem uma leve mastigação. Não é tão completamente arejado e quase como isopor e crocante. Ainda tem uma ótima textura, né? Então quando você assar o seu, se decidir fazer esta receita, vá em frente e torre completamente para que você obtenha essa cor bronzeada realmente ótima. Então você saberá que eles estão completamente secos. Sabor incrível. Não como muito peixe, mas adoro batatas fritas de camarão. Se você nunca comeu, procure em qualquer mercado asiático na seção de lanches. Elas são deliciosas, minha mãe as comprava para meu irmão e eu na infância. Elas têm um sabor intenso de camarão e frutos do mar, combinado com um agradável sabor torrado de nozes e uma ótima crocância arejada, como isopor. E elas são adoráveis. Eu gosto daquelas que tem um pouco de pimenta, essa adição de um pouco de pó de pimenta em cima disso é realmente bem-vinda. Eu gosto disso, e isso me lembra isso, mas a intensidade de um chip de camarão é muito mais poderosa do que esses. Esses são realmente muito suaves. Ótimo crocante. E, como eu disse antes, se eles terminam um pouco secos, uma vez que você termina de comer o crocante, sua boca se sente um pouco seca, mas então você pega outro. Esses são muito saborosos e muito fáceis de fazer em termos de economia. Um pacote no meu supermercado de pernas de caranguejo de imitação custava $3,59. E isso faria, eu diria... Em termos de custo, um saco de lanche comprado no supermercado é praticamente equivalente a isso. Você está usando um pouco de energia e algum tempo para fazer esses, é claro, mas é um experimento divertido, relativamente barato, saboroso e esses são levemente doces em termos de lanche também, apenas um pouco. Esses me lembram um pouco dos lanches de massa que eu fiz, os lanches que você pode fazer muito barato a partir de massa, mas esse processo era muito mais trabalhoso porque você tinha que ferver a massa e depois desidratá-la e deixá-la secar antes de fritá-la. Então você tinha que fazer algum trabalho avançado. Isso você apenas desembrulha, separa e depois frita para obter lanchinhos rápidos e fáceis. Este método requer uma fritadeira a ar, e se você não tiver uma? Como eu disse, você pode assar esses, rasgá-los em tiras, assá-los no forno por cerca de 10 minutos para secá-los um pouco, tirar um pouco da umidade e então fritá-los profundamente.
Então eles ficarão crocantes e estaladiços, podendo até ficar um pouco melhores, porque tudo que é frito é melhor. Não sei por que isso acontece, mas é verdade. Queridas, é assim que você transforma pernas de caranguejo de imitação em lanches crocantes em 10 minutos. Bastante incrível, e eu diria que vale a pena se você tiver pernas de lanches de caranguejo por aí. Obrigada por me acompanhar, espero que tenha gostado e aprendido algo. Por favor, compartilhe este vídeo com seus amigos e siga-me nas redes sociais. Adoro ouvir de você. Aprendo muito sobre o que acontece no mundo com você, então entre em contato. Gostou deste vídeo? Considere se inscrever e nos veremos no próximo vídeo. Tchau, cuide-se, tchau!